Shalom, homens de honra! Dia 3 de maio, vamos lá. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá. Conexões e alinhamento com Deus. Vamos para o versículo do dia. Assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Maravilha, então. 1 Coríntios 12, 2. Vamos lá, então, para a explicação desse versículo. Ele fala assim para nós. 1 Coríntios 12, 2. Fala assim. Vamos lá. Por partes. Explicação por partes aqui. Assim como o corpo é um, o corpo humano é uma unidade só. Amém? O que nós temos que ter a lição disso? Deus trabalha com unidade, não divisão. Ele não trabalha só com o braço, só com a perna. Trabalha com tudo. Amém? E tem muitos membros. O corpo possui várias partes diferentes. Braço, perna, olho, nariz, boca, orelha, enfim. Isso quer dizer o que para nós? Cada pessoa tem uma função única aqui na Terra. Eu tenho uma e você tem outra. Todos os membros, embora sendo muitos, mesmo sendo diferentes, continuam fazendo parte do mesmo corpo. Amém? Então nós também fazemos parte de Deus. Isso que é o quê? Diversidade não quebra a unidade. Constitui um só corpo. Tudo funciona junto, em harmonia. O que temos que tirar de lição disso? Quando cada um cumpre seu papel, o todo cresce saudável. Amém? Assim também acontece com Cristo. Isso se aplica à igreja, o corpo de Cristo. O que nós temos que tirar de lição? Em Cristo somos um, conectados e dependentes um dos outros. Olha lá. A perna depende do braço, o braço depende da cabeça, a mente depende do cérebro. Então, todo mundo junto é dependente. Amém? E nós também somos dependentes de Cristo, de Jesus. Sem Ele não somos nada aqui. Amém? Vamos para a mensagem devocional nossa, então. O que fala aqui? A atmosfera se conecta. Isso não depende de um lugar geográfico. Isso depende de uma conexão. Mas sabe, eu sei que Deus tem conectado o mundo a uma frequência. Quando falamos sobre o Sabbat, que o Sabbat é o sábado, aqui está em grego, sabemos que ele é muito mais do que um dia de descanso. É um dia de alinhamento. Alinhamento com quem? Com Jesus Cristo. Amém? O povo consagrava esse dia para se encontrar com Deus. Em um momento em que podemos refletir sobre o que está desalinhado em nossa vida e buscar a orientação do Pai. É essencial para se conectar com Ele, para que possamos receber o suprimento e a força necessária para o próximo dia. Quando nos conectamos com o Pai, trazemos nossas angústias, medos e desafios, sabendo que Ele nos ouve. Ao nos alinharmos com a sua vontade dele, não nossa, encontramos clareza e direção. Hoje é um dia para você se perguntar: Pai, o que eu preciso mudar? Como posso alinhar minha vida à sua vontade? Assim como as tribos de Israel tinham funções específicas na guerra, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Quando estamos conectados e alinhados com Deus,
podemos encontrar força e propósito na nossa vida. Não importa onde esteja, sempre é um convite para se conectar com o Pai e experimentar a transformação que vem da sua presença. Então, o sábado, o pessoal, os judeus não trabalhavam, o Egito também não trabalhava. Eles tiravam o sábado para descanso, para fazer um alinhamento com o Pai. Amém? Até hoje, alguns judeus aqui, até hoje eles consagram isso aí. O sábado ninguém faz nada. Nem que tiver empregada lá, não faz nada. Amém? Isso aí é tradição deles. E nós tiramos quando? Domingo, né? Mas muito de nós busca o Pai? Aí é que tá. A pergunta é essa. A gente faz o alinhamento com o Pai, com Deus, quando a gente está de folga? Tem que pensar nisso. E quando conectamos com o Pai, trazemos as angústias, o medo, desafios, sabendo que Ele nos ouve. Então tem que colocar na mão dele. Pai, estou com medo disso. Será que vai dar certo aquilo? Coloca na mão dele. Só que a gente tem que estar alinhado com ele. Bem lembrado. A gente tem que ter o alinhamento com ele para ter as respostas. E às vezes a resposta não é imediata. Amém? E fazer as perguntas que falam aqui. Pai, o que eu preciso mudar? Como posso alinhar minha vida à sua vontade? Trazer isso. Mas aonde? Quando a gente ora, quando a gente tem um momento com Ele. Amém? Isso nós vamos encontrar força. Para quê? Para o nosso propósito. Como eu e você tem um propósito aqui. Tudo isso para nós sabermos saber o nosso propósito. Por isso que nós temos que estar alinhados com Ele. Ele que dá a direção, Ele que dá as estratégias, Ele que nos incentiva, nos capacita dia a dia. Dia após dia. E Deus e Jesus é o presente. Não é o futuro. Não é o passado. Às vezes, muito de nós, eu e você, tem que deixar o passado de lado para conseguir romper o próximo passo. Porque Deus está vigiando nós. Deus sabe que Deus colocou nós aqui por um propósito. E Ele sabe disso. Às vezes nós não sabemos. Temos que estar alinhados com Ele para descobrir esse propósito. Como fala a mensagem aqui. Isso gera o quê? Uma transformação. E vem de quem? Vem do Senhor, vem dele. Amém? Toda a nossa transformação vem dele. Amém? Sem ele não conseguimos fazer nada. Ah, mas eu fui lá. Então, mas você foi, mas porque Deus colocou você lá. Tem que lembrar disso. Deus não vai colocar o fardo pesado nas suas costas, você não consegue carregar. Ele vai colocar só o que você consegue carregar. Ah, mas eu estou passando por momentos difíceis. Tá, você tem que passar. É o seu deserto. Deserto tem fim. O Egito que é o problema. Não foi o deserto. Amém? Então é isso, reflexão. Dia a dia. Porque um dia é diferente do outro. Por isso que nós temos que estar alinhado com Ele. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente não sabe. Por isso que a gente está alinhado com Ele para Ele dar as estratégias certas para nós atuarmos no dia. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que essa live vai chegar para quem está precisando. Amém? E agora, por gentileza, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a me conectar profundamente com a sua presença e alinhar a minha vontade à sua vontade. Que eu possa encontrar força e direção do Senhor em todos os aspectos da minha vida. Encha o meu coração de fome e sede pela sua presença e me leve a uma amizade profunda com o seu Espírito. Amém. Que eu possa encontrar força e direção, ó, em todos os aspectos da minha vida. Que eu tenha sede, fome,
de estar o quê? Alinhado com Ele. Nós temos que ter essa sede, essa fome por nosso Deus, por nosso Jesus. Amém? Então é isso que fala a nossa oração. Aqui o nosso devocional fala para nós lermos Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6 fala assim para nós na Bíblia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha lá. Invocai-o enquanto está perto. Ele está perto de nós. Basta nós fazermos esse alinhamento. Nós que às vezes estamos muito longe dele. Buscai o Senhor, ó, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Olha lá. E a explicação do versículo é esse, de Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor. Quer dizer o quê? Buscar a Deus é uma decisão ativa, todo dia. Não é algo automático. Exige intenção, prioridade e entrega. Por quê? Porque a gente tem que ter um tempo com Ele. Muitos de nós, como eu e você, não está tendo. A gente fala que não tem tempo. Mas a gente tem que organizar o nosso tempo. E às vezes, muitas vezes, para Deus não tem tempo, mas para todas as outras coisas tem tempo. Vamos refletir. Hoje quer dizer o que esse pedacinho do versículo? Em meio à correria, distrações e pressões, quem decide buscar a Deus encontra a direção, olha lá. Nas pressões, na direção, quem decide buscar a Deus na correria do dia a dia, quem busca a Deus encontra direção. Conexão começa quando você escolhe colocar Deus no centro. Quando coloca Deus no centro de tudo, todas as coisas começam a melhorar. Na minha e na sua vida. Deus é o centro de tudo. A partir do momento que nós entendemos isso, tudo começa a fluir. Outro pedacinho do versículo. Enquanto você pode achar. Existe um tempo favorável. Um momento de oportunidade espiritual. Aí que está. O Espírito Santo nos conectando com o Pai. Amém? Deus está disponível. Mas é preciso sensibilidade para não ignorar esse tempo. Olha lá. Quando a gente está alinhado, quando a gente procura o Pai e ter um momento com Ele, não podemos ter distração, não podemos ter nada. É só eu com Ele. Você com Ele. É o momento único. Para quê? Para que nós consigamos ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade vai fazer... Quem que vai dar a sensibilidade? O Espírito Santo. Hoje, esse pedacinho, enquanto você pode achar, quer dizer o que para nós? Não deixe para depois aquilo que Deus está te chamando para viver agora. Não podemos deixar para depois. Amém? O alinhamento com Deus acontece no presente, olha lá. Não na procrastinação. É no presente. Não é no futuro e não é no passado. É no presente. E a gente fica procrastinando. Muitas das vezes. Invocai. Invocar é clamar. Chamar. Se relacionar. Com quem? Com o Pai. É mais do que falar. É depender. Nós somos dependentes dele, do Pai, ele que criou o mundo. Ele sabe o que ele está fazendo conosco aqui. Só ele sabe, mais ninguém. Amém? Então é depender totalmente dele. Hoje quer dizer o quê? Deus não quer apenas visitas ocasionais, mas relacionamento contínuo. Fale com Ele no seu dia a dia. Isso fortalece sua conexão espiritual. Amém? Então temos que buscar Ele todos os dias. Muitas das vezes a gente não sabe o que vai fazer, mas Ele sabe. Ele vai falar para você o que tem que fazer. Ele vai falar para você como você deve agir, como você deve se comportar perante uma reunião, perante alguma conversa importante que você está tendo.
Ele que vai orientar. Só pedir a Ele. Enquanto está perto, Deus se revela próximo, acessível, disponível para quem deseja se aproximar. Olha lá. Ele está próximo, mas você quer pagar o preço? Você quer fazer oração todos os dias, de joelho no chão, abrindo a palavra da Bíblia, para conectar com Ele? Você quer pagar esse preço? Muitas das vezes a gente não quer pagar. Então como que a gente vai estar acessível com Ele? Se a gente não quer pagar o preço. Amém? Isso hoje quer dizer o que para nós? Mesmo em tempos difíceis, Deus continua perto. A gente acha que Ele está longe, mas Ele está pertinho de nós. De mim e de você. O problema não é a distância dele, olha lá. É o quanto estamos desalinhados. De novo alinhamento. E esse alinhamento tem que enjoelhar, tem que orar. Tem que abrir a palavra. Tem que andar na palavra aqui, ó. Está alinhado. Isso aqui, ó, é o manual da nossa vida. Tem não sei quantos mil anos e ela está válida até hoje. Muitos acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo, você pode ver que está na Bíblia escrito. Pode ver que está. Ela é o manual. Por isso que nós temos que estar alinhados com ela e com o Pai. Temos que estar alinhados. Desalinhamento não adianta nada. Desalinhamento está fora do jogo. Para a gente jogar na Bíblia e jogar com o Senhor Pai, tem que pagar o preço. É árduo, mas vale a pena. Dói, mas vale a pena. Vale a pena. Porque depois da tempestade que vem a bonança, né? Então, depois da dor que vem a alegria. Para nós que anda na palavra, para nós que está alinhado com Ele. A gente vai pagar um preço, mas depois a gente vai estar de boa. Amém? E a mensagem tem um resumo para nós aqui. Conexão com Deus exige decisão. Olha lá. Nós decidimos tantas coisas na nossa vida e às vezes a gente não decide andar com Deus. Olha isso. E a decisão é nossa. O que você está passando e o que eu estou passando é tudo decisão nossa. Alinhamento com Deus exige urgência. É urgente. Quem busca, encontra. Quem invoca, se aproxima. Quem se alinha, vive o propósito. É aí que está a chave. Você e eu temos um propósito aqui nessa terra. Se nós chegamos até aqui, onde nós estamos hoje, é porque Deus está nos guiando. E Ele tem um propósito para nós. Muitas das vezes, a pessoa não sabe nem o propósito que ela tem, mas se ela começar a andar na palavra, buscar a Deus, ela vai saber o propósito dele. Amém? Então é essa a explicação do nosso versículo aqui. Isaías 55, verso 6. E a frase final do nosso devocional de hoje, dia 3, é essa. A atmosfera se conecta quando estamos em comunhão com Deus. O ambiente nós conseguimos mudar, onde nós estivermos. A atmosfera a gente muda. Mas como? Quando? Quando nós estamos em comunhão com Ele. Por isso que eu e você tem que levar a palavra para as pessoas onde nós estivermos. Porque através de uma palavra dessa pode transformar a vida de alguém aí fora. E Ele só quer o alinhamento. Um alinhamento nosso com Ele para quê? Para Ele trabalhar no nosso coração. Ele só quer o nosso coração. Ele não quer mais nada. Só que para ter tudo isso aí,
Nós temos que estar alinhados com Ele, porque é Ele que vai trabalhar dentro de nós. A transformação é nossa, de dentro para fora, para depois transformar os outros. Por isso que ela é árdua. Por isso que dói. Muitas das vezes a gente vai chorar. Vai chorar de alegria, vai chorar de tristeza. Mas por quê? Deus está trabalhando em nós. Em mim e você. Vamos se alinhar com Ele, vamos se conectar mais com Ele. Esse é o preço que nós temos que pagar. Mas muitas das vezes a gente não quer pagar o preço, não quer ter o tempo com Ele. Temos tempo com tantas outras coisas, mas com Deus não. Parece que quando fala de Deus, parece que é uma coisa tão difícil, tão incomodante. Mas não é. É Ele que dá as estratégias, Ele que fez o mundo, Ele sabe o que está acontecendo. E nós temos um propósito, porque nós estamos aqui. Às vezes nós vamos mudar alguma cadeira aí fora. Aí, ó. Às vezes Ele vai colocar nós em alguns lugares que nem nós somos capazes de ir. Se a gente pensar no fundo mesmo. E Ele coloca a gente nas cadeiras para a gente mudar o ambiente. Às vezes tem cadeiras aí que está precisando de uma palavra de Deus. E o pessoal que conhece está lá, mas não fala nada. Ele usa outra pessoa para falar. Amém? Então é isso. Vamos nos perguntar, o que eu preciso mudar hoje? Como posso alinhar minha vida à sua vontade? Vamos refletir nessas duas perguntas aí. No dia de hoje. Amém? Então esse é o nosso devocional dia 3. Muito obrigado por vocês entrarem na live. Quero que você ainda tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Deus os proteja e revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que Ele já nos deu, como fala em Efésios, e cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar, nem em você e em sua família. Amém? Aonde você estiver. Amém? Então é isso. Tenha uma boa noite, bons sonhos e fui.